Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo a mais uma aula desse módulo 11 sobre evangelismo e discipulado. Hoje, aula 125, com o tema Diferentes Métodos de Evangelismo. Hoje, vou te apresentar algumas formas mais práticas e simples. Olha, já na segunda aula, realmente para você cumprir o combinado que nós fizemos ontem. Cara, curte as aulas, deixa um comentário. Tudo isso ajuda para que os vídeos, para que essas aulas alcancem um máximo de pessoas possíveis. De forma prática, eu queria até te levar a fazer um exercício. Volte nas aulas e veja aí quais aulas você não deixou ali um amém, um glória a Deus, uma palminha, né, uma curtida, porque eu sou da área, tá? De tecnologia da informação, área de TI, sou analista e desenvolvedor, e eu sei que o YouTube, ele entrega muito mais quando as pessoas engajam. E evangelismo, irmão, nada mais é que engajamento, ok? Então, vamos lá. Hoje eu vou te apresentar esses métodos aqui de evangelismo. O primeiro deles, evangelismo pessoal. Esse aqui é maravilhoso. Olha o que João 4,7 diz. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Aqui é interessantíssimo essa conversa que Jesus tem com a mulher samaritana. Por quê? Ali Jesus, ele entra na intimidade daquela mulher. Mesmo ele tendo uma palavra revelada sobre aquela mulher, ele conversa, ele tem tempo pessoal. Então, o evangelismo pessoal nada mais é que ter realmente relacionamentos pessoais. Deixa eu fazer um breve parênteses aqui, que eu acho que eu não fiz isso ontem. Eu queria te explicar o que é a palavra mesmo evangelismo. O evangelho, a palavra evangelho, significa boas novas. Anota aí no seu caderno, evangelho significa boas novas. E o evangelismo é o ato de anunciar as boas novas, as boas notícias. E quais são as boas notícias? Jesus morreu no nosso lugar, por isso ele nos deu livre acesso ao Pai, a Deus. E nós temos vida eterna por causa dele e vivemos para ele. Então existe uma vida bonita para você. Amém? Fecha parênteses, vamos voltar aqui. Evangelismo pessoal. Então, olhando para Jesus como um grande evangelista, ele gastava tempo com as pessoas. Ele realmente conversava da maneira simples da pessoa, ou da maneira mais complexa. Você ali, João 3,16 é bem conhecido, mas se você caminhar um pouco mais antes, ali do verso 1 em diante do capítulo 3 de João, você vai ver Jesus conversando com um doutor da lei, realmente contextualizando de forma bem pessoal, sabe? Falando até do nascimento, da crença de Nicodemos, certo? Um perito ali da lei, um doutor da lei. Então Jesus, ele era especialista nessa questão do evangelismo pessoal, ele ouve as pessoas. Ele gastou tempo com a mulher samaritana até ela reconhecer que ele era que eles esperavam há tanto tempo, o Messias. O Messias. E aí, vou te dar isso para casa, continue lendo lá João capítulo 4, verso 7 em diante, você vai ver que no final da história, ó, no início, a mulher estava ali para buscar água. No final, ela deixa a água para trás e vai contar para os outros. Entendeu? Ela larga o propósito mundano para seguir um propósito evangelístico. Ela vai para a cidade dela fazer evangelismo. Então, todo encontro com Jesus pessoal, ele também tem que te impulsionar a esse evangelismo pessoal, ok? Que acontece no dia a dia. Meyer Portman, gente, é difícil esse nome, tá? Realmente, para eu pronunciar, mas enfim, vamos lá, olha o que ele define aqui. O evangelismo eficaz não é feito apenas de palavras, mas de vidas que refletem a graça e a verdade de Cristo no contato diário com as pessoas. Então, você quer ter um evangelismo eficaz? Ganhe o coração das pessoas primeiro. Né? Seja pessoal com elas, se identifique com as pessoas, né? Porque as oportunidades não param de acontecer. Às vezes você, homem aí, vai jogar bola, você tá ali com um ser humaninho ali todo estressado, né? No futebol. Ali você, ô irmão, calma, tá tudo tranquilo, me perdoa, tá tudo em paz, posso orar por você? Aí, ó, oportunidade. Falou só, esse cara é diferente, né?
esse cara é diferente. Gente, eu gosto de jogar bola. Eu já vi tanta coisa que não deveria, né? Às vezes até vindo de irmãos que esquecem que o evangelismo é derramar amor sobre as pessoas. Nós temos essa missão. Nós precisamos amar as pessoas de verdade. O evangelismo não pode ser um evento, sabe? A gente vai falar muito sobre isso nesse módulo, mas o que eu vi muitas vezes, e até em mim às vezes, que os eventos evangelísticos estavam mais voltados para mim do que para as pessoas. Porque vendo a condição, às vezes, de uma pessoa que está na rua, morando na rua, aquilo me toca. Eu vou lá, alimento. E aí, acabou o alimento. Amanhã ela sente fome de novo. Então, o amor ele tem que ser genuíno, tem que ser de verdade. A gente precisa. Esse tipo de evangelismo, né? O evangelismo pessoal, ele tem essa questão de realmente se identificar e se interessar pela história das pessoas. Amém? Então, esse é o primeiro. Segundo aqui, tipo de evangelismo é o evangelismo público, que eu trouxe aqui a introdução aqui, né? Esses eventos mais públicos. É uma pregação ao ar livre, eventos evangelísticos. Marcos 16:15, a gente já leu aqui, só que agora numa outra versão. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tá? Aqui é uma ideia realmente de ser algo público. Nós precisamos alcançar as massas. O evangelho, ele envolve o quê? O evangelismo público envolve o quê? Pregar e compartilhar a mensagem de Cristo em lugares abertos, como praças. Você vai lá fazer uma marcha para Jesus, você vai fazer uma cruzada evangelística. Tudo isso caracteriza em eventos evangelísticos, tá? E aí nós vamos aprofundar em outras aulas nesse tipo de evangelismo, como organizar. Só estou trazendo uma introdução, ok? Porque esses eventos eles proporcionam uma oportunidade única de evangelizar. Por exemplo, um culto de final de ano no estádio da sua cidade. Não é algo, irmãos, que a gente deve levar somente à grandeza da nossa igreja. Não. É um ato evangelístico. Muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas, vão ser tocadas de forma pública, ok? Então, esses evangelismos normalmente tocam ali contextos de N pessoas, ok? Vários tipos de contextos, certo? Então, esse é o ato de proclamar o evangelho. Olha o que o Wayne Gruden define. O evangelismo público é um meio eficaz de alcançar aqueles que talvez nunca entrariam numa igreja ou se envolveriam em conversas individuais, mas que podem ser tocados pela palavra de Deus proclamada publicamente, certo? Então, como você aprendeu na aula de ontem, nós precisamos nos envolver em todos os eventos públicos, meus irmãos. Isso não é algo para o grupo de evangelismo da igreja. Evangelismo precisa ser o nosso padrão de vida cristão. A igreja está organizando, bora, vamos para cima. Eu sou do videomaker. O Maílson tá ali, sou do videomaker. Eu vou lá, vou evangelizar, vou fazer meu corte lá, vou publicar isso nas minhas redes sociais. Esse é o meu dom, é a maneira como a igreja une os dons e publicamente anuncia, certo? Então nós precisamos participar, porque é uma ordenança, porque é algo, uma maneira da gente derramar o amor sobre as pessoas que nunca entrariam numa igreja. Amém? Então, esse é o tipo de evangelismo que também é feito no dia a dia, aproveitando as oportunidades de falar publicamente sobre Cristo. Talvez ali um GI na praça, mais aberto para as pessoas, certo? Na empresa, tudo isso é público. GI, para quem não conhece, é o nosso trabalho de grupos pequenos aqui na nossa igreja, tá? O terceiro método aqui de evangelismo é o evangelismo digital. Esse aí é o que você mais conhece hoje em dia, né? São realmente aqueles feitos nas redes sociais. Eu quero repetir aqui novamente, só que agora Mateus 28:19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. É dessa maneira que você alcança as nações, digitalmente. Talvez você não tenha condições de viajar o mundo como missionário, mas a sua rede social tem essa capacidade. Você sabia disso? Que um texto, uma publicação que você faz pode alcançar o outro lado do mundo. Claro que precisa estar ali, às vezes usa uma inteligência artificial para traduzir, né,
o texto, o seu vídeo, mas é dessa maneira que a gente alcança. Gente, o evangelismo digital também vai ter uma aula específica para esse evangelismo. É um dos mais poderosos no dia a dia. Claro que as pessoas usam as ferramentas digitais, às vezes, de uma maneira muito errônea. Não é para isso que Deus nos entregou tanta tecnologia, tanta habilidade para criar essas coisas. Mas, antigamente, para um texto chegar até um povo, demorava meses, quiçá anos, para chegar. Hoje, em segundos, você pode gravar aí um stories agora. Se tiver alguém que te segue lá no Japão, ele vai ver os seus stories fazendo uma oração por quem está assistindo, ok? Então é uma maneira poderosíssima para alcançar pessoas, porque assim, gente, algo que eu aprendi, rede social, cada visualização, cada like, cada comentário tem uma pessoa por trás. É uma pessoa onde Deus está derramando o amor dela. Então tome cuidado com o que você compartilha nas redes sociais. Lembra? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então tome muito cuidado, porque aqui está um grande poder. Cara, transmissão de cultos. Essa aula aqui é uma aula que pode alcançar muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, o nosso engajamento como cristãos vale a pena. É importante quando a igreja compartilha um post, vai lá, comenta, compartilha, sobe nos seus stories, faz um recorte, entendeu? Isso move mais e mais e mais pessoas. Mas sabe o que eu tenho percebido hoje em dia? O que viraliza? É meme. É meme. Como é que é? The King, the Power. Eu falei, né? The of the King, the Power. Então, nesse momento, agora, hoje está esse é o meme do momento. Ó, gente, meu Deus. Vamos compartilhar a palavra. Vamos compartilhar aulas como essa. Amém? De ensino. Então, nós precisamos realmente utilizar as nossas redes sociais, porque é a ferramenta que você tem aí. Você tem hoje, disponível agora. Só precisa de uma internet. E vai. Se não tem internet na sua casa, vem aqui na igreja. O pessoal tem aqui um Wi-Fi aqui. Durante o culto, grava um stories da palavra do nosso pastor e compartilha, irmão. Amém? Quarto tipo aqui é o evangelismo relacional. Relacional. Esse relacional, ele é um trabalho mais de formiguinha, porque demanda um pouco mais de tempo, mas é um dos mais eficazes. Por quê? Ele se trata de construir relacionamentos antes de compartilhar a fé. Mateus 22:39 diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois Jesus ainda estende: ame o próximo como eu vos amei. Então, é um amor que nós precisamos ter com as pessoas, realmente querer estar com elas, independente daquilo que elas têm. Se Deus te conectou, claro que hoje em dia tem muito essa questão de estar em mesas que vão potencializar o seu chamado. Com certeza, isso é bom, é saudável você ser intencional com as mesas que você senta. Mas isso não pode te privar, meu irmão, de se assentar como Jesus se assentava com os pecadores. Ele não privou de fazer isso. Amém? Então, nós precisamos ter essa prática, investir tempo em conhecer, em compreender as pessoas ao seu redor. Cara, qual é a história do seu chefe? Qual é a história daquele que caminha com você? Será que é ateu? Será que não é? Será que tem uma maneira de você demonstrar o amor de Deus sem falar de Deus? Né? E depois, na oportunidade, depois de ter criado esse relacionamento, você falar como Deus mudou a sua história? Então, realmente, a gente, nesse tipo aqui de evangelismo, a gente trabalha até chegar a hora de compartilhar o evangelho, as boas novas. Porque evangelho, irmão, não é frase de efeito, tá? Não é lindo pra cá, linda pra cá, você volte a sonhar, não é isso. Evangelho é palavra de Deus. É o que Cristo fez por nós. É uma vida sem pecado, é uma vida para Deus. Amém? Mas para chegar até lá, esse tipo de evangelismo, nós precisamos criar realmente relacionamentos genuínos para abrir portas. Amém? Esse é o significado desse tipo de evangelismo. Guarde isso aí. Abrir portas. Como eu posso ser intencional para abrir uma porta com essa pessoa? E o último aqui, o quinto e último, não é nenhum tipo, né? Eu queria trazer aqui
exemplos bíblicos, né, desses métodos evangelísticos. O primeiro deles, Jesus com a samaritana. A gente já abordou esse tema, né? Mas Jesus, olha só, foi então que Jesus dizendo-lhe, dá-me de beber. Olha qual é, que é a intenção de Jesus. Eu não quero só proclamar, falar, eu sou o Messias, mulher. Não. Me traz um cafezinho, vamos sentar junto, vamos conversar, vamos comer um pão de queijo, para você que é de Minas. Vamos confraternizar, comer um churrasco. Vamos fazer algo juntos. Vamos sentar aqui e ter um tempo de qualidade. Então Jesus, ele tinha essa prática de realmente iniciar aí conversas simples, às vezes sobre uma água. Por que você está pegando essa água? Eu tenho uma água aqui, se você tomar dela, você nunca mais vai ter sede. Olha como é que Jesus usa a oportunidade para proclamar o evangelho. E a mulher sem perceber, poxa, se você tem, me dá, ué, que eu nunca mais vou precisar. Ela, se você soubesse com quem que você está conversando, essa que tem que ser a nossa prática. Se você soubesse que eu sou cristão, você está me achando legal, mas Jesus vai te pegar. Esse tem que ser o nosso anseio. Atos 17, 22, outro exemplo aqui. Então Paulo se levantou no Areópago e disse: Atenienses, vejo que em tudo sois muito religiosos. Aqui está um exemplo, um episódio onde Paulo ele chega em Atenas e ele vê a prática religiosa do lugar, que adorava a todo tipo de Deus, tudo que você imaginar. A luz, o Deus da luz, o Deus da tecnologia, o Deus da madeira, o Deus do ar, o Deus do fogo, o Deus do amor, né? E aí, tem uma história que circula aí, que tem sim um cunho de veracidade nela, porque tem alguns relatos ali históricos, em que, qual era o costume? Uma vez no ano, eles se reuniam para adorar aos deuses, né? Realmente para alcançar um favor. E aí tem uma praga que aconteceu na cidade, eles foram e começaram um por um. Vamos adorando, sacrificando para esse, até a gente alcançar o favor desse Deus. Como eles esgotaram todas as possibilidades de deuses, aí eles levantaram um altar para o Deus desconhecido, que eles não sabiam, era o Deus não sei do que. Mas esse Deus, nós não sabemos do que você é, mas nos ajuda. E aí sim, aconteceu um milagre na cidade, e a partir de então a cidade começou a adorar também esse Deus desconhecido. E Paulo vem apresentando, olhando para o contexto religioso, eu vi que vocês têm ali um altar para um Deus desconhecido. Esse é o meu Deus, eu vim apresentar para vocês. Então, Paulo foi um grande evangelista também nesse episódio, tá? Então, a gente precisa ser sensível ao contexto das pessoas, ao compartilhar o evangelho, adaptar a abordagem. Você viu que Jesus, ora, ele estava ali no tanque de Betesda, falando com um religioso aqui, entre aspas, tá? Porque não era uma religião, mas ali é um simbolismo para uma religião que confia no anjo que vai tocar no tanque, sendo que Jesus está do lado dele perguntando o que você quer que aconteça com você. O autor e consumador da nossa fé é o autor da vida. Todas as coisas foram feitas mediante ele. Sem ele, nada do que seria. Chega e pergunta isso. E aí ele fala, não, me ajuda a alcançar o altar Betesda. Ali é um simbolismo de altar, onde o anjo vem, toca na água, primeiro que mergulhar, é curado. E aquele paralítico estava ali diante daquele que pode fazer todas as coisas. Gente, um parênteses aqui. Normalmente é isso que nós fazemos, sabia? Nós temos o autor da vida do nosso lado. Nós temos a água que mata qualquer tipo de sede e guardamos no bolso. Eu queria concluir essa aula dessa maneira. Diante desses métodos evangelísticos, entenda isso, entenda algo. O evangelismo, esse método, esse chamado, ele não é algo que nós devemos guardar, irmão. A gente tem simplesmente a chave guardada com a gente. A mensagem de libertação para qualquer perdido. Qualquer um.
Qualquer um. Então, todo mundo tem uma chance. Todo mundo. Todo mundo. É interessante que você observando a parábola do semeador, cara, não faz. A Bíblia não apresenta o nome, a capacitação daquele semeador, não fala nada sobre em si qual semente era aquela, certo? Mas fala que a semente vai caindo em terrenos diferentes, mas porque o semeador saiu a semear. E algumas sementes caíram em terrenos que ninguém diria que daria nada, mas estava lá no contexto. Uma hora aquela terra vai ser preparada e aquela semente vai frutificar. Amém? Queria abençoar a sua vida, né? Essa aula foi bem completa e queria te desafiar, sabe? Será que você tem algumas oportunidades a partir de hoje, a partir de agora, de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus? Comece um projeto hoje. Comece algo, coloque em oração. Nós também vamos tratar muito sobre essa questão da oração, mas o que nós precisamos fazer? Realmente proclamar as boas novas. Nós não temos desculpa, porque a história já está aqui contada. O filme já está aqui todo. Só contar. É só contar. É só ir atrás e realmente a palavra de Deus vai ser um instrumento poderoso na sua vida. Amém? Eu quero te abençoar, que o Senhor possa te abençoar durante esse dia. E eu te espero aqui amanhã para a nossa terceira aula desse módulo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.